Mas aqui, vamos lá, vamos falar desse título aí. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa campanha, né? Os principais momentos ali, os momentos também mais difíceis, enfim, um pouquinho dessa campanha do título mineiro, né? Do Gerais Ball, e também como é que foi essa final, sabe? Como é que foi essa tensão, né? Você já tá acostumado a ganhar título, né? Jogar final. Mas como é que foi? Mas eu imagino que uma final, independentemente, você pode ter na primeira ou na centésima, deve dar aquele frio na barriga, né? Sempre dá aquele frio na barriga, não importa. Tem título em jogo, dá um frio na barriga. Mas agradecer primeiramente a Deus, colocou eu em mais uma final, tanto eu quanto os meus companheiros de time. Agradecer também a Nação Celeste, que compareceu em vários jogos no estádio Ibirité nessa campanha nossa. A gente ficou meio receoso, né, como é que Ibirité ia receber os nossos jogos, mas recebeu bacana, lotou o estádio, então foi bem bacana. Agradecer também a comissão técnica nossa, que, né, o Dan Biller, Coach Wayne, o Luiz, né, que é a nossa comissão técnica, são caras que fazem acontecer. A tia Vânia, que é uma pessoa maravilhosa, todo o time tem, são pessoas que ajudam a gente fora de campo, então foi bem bacana. Foi uma jornada que começou ano passado, né, quando a gente foi eliminado nos playoffs por um time lá de São Paulo, e aí a gente já começou a reestruturação do time, mas manteve muita peça importante. Então, a gente manteve jogadores, né, de seleção, como o Tuleba, por exemplo, trouxe outros jogadores de seleção, tem hoje no time De Luca, tem os irmãos Stutz, que são 2 irmãos que jogam um do lado do outro, mas são, assim, fera, então é bem bacana. Nossa defesa não sofreu pontos, pra você ter ideia, nesse campeonato mineiro. Então, assim, nosso ataque foi encaixando porque chegou o Coach Wayne, que é um coordenador ofensivo lá dos Estados Unidos, treinou grandes times lá nos Estados Unidos, coaches, treinadores na Europa. Então, foi um processo de estruturação. E quando encaixou, a gente começou a fazer placares mais elásticos. Começamos 21-0 lá em Uberlândia, aí viemos para o Estádio Municipal de Ibirité, jogamos com o Tritões, lá do Espírito Santo, porque eles completam o campeonato. Também foi 21-0. E aí veio, aí, na hora que encaixou, começou a treinar, né, o treinamento começou a encaixar. Chegou o americano Dennis Barnes também, que é um americano um dos primeiros americanos aqui no Brasil, de Division 1, lá nos Estados Unidos eles têm, né, divisões igual aqui. Então, é um dos primeiros que veio da Divisão 1 para cá jogar, então ele veio já destruindo. Denis está completamente apaixonado pelo Cruzeiro. Sim, um gringo totalmente Gente, apaixonado. todo jogo ele deixa a gente maluco atrás de ingresso. Comprou várias camisas do Cruzeiro, cachecol, boné do Cruzeiro. E ele tá assim, ele foi no churrasco com a gente no sábado. E o americano tá completamente Cruzeiro cabuloso. Que bacana. Let's bora. O americano, ele veio assim, ficou totalmente apaixonado. Ele foi primeiro no Cruzeiro e... Qual que foi o primeiro jogo dele? Bahia. Eu acho que Cruzeiro foi com e Bahia, Bahia. depois ele foi Cruzeiro e Atlético, depois ele foi nesse agora no Cruzeiro e Palmeiras. Tá invicto então, né? Ele tá invicto, ele não perdeu. Contra o Flamengo ele tava maluco pra ir, mas aí ele não conseguiu. Não conseguiu ingresso. Então é um cara que veio, além de estar destruindo dentro de campo, tá apaixonado pelo Cruzeiro. Então, o primeiro jogo dele, ele falou que o que ele mais gostou de ter ido ver o Cruzeiro jogar foi ver um futebol bonito. Isso. Tanto ele quanto o coach falaram isso. Porque lá parece que eles não têm um time assim deles, assim, né? E ele falou, eu vi um futebol muito bonito. E que todos os jogos eles querem vir agora. Então quer dizer que a jardinagem já tá chegando no... Já tá chegando jardinagem tá mundial. E ele é tiktoker, então assim, tá lá. Ele postou agora um vídeo no Instagram do jogo de ontem. Passa o arroba dele pra galera seguir também. Não, o arroba dele ele mudou, é tio e alguma coisa. Mas é só acompanhar a gente lá no Instagram do Cruzeiro Futebol Americano que você vai achar ele, Verdade, nas postagens. Então passa o arroba do Cruzeiro Futebol Americano. Arroba Cruzeiro FA, é a nossa arroba lá, então a gente tá postando várias coisas. Eu ajudo lá no marketing também, gosto de participar, gosto de fazer as coisas. Então é algo bem bacana. Quem começou, na verdade, né, quem fundou lá atrás o Cruzeiro Futebol Americano também foi o Eric Serrati, que saiu recentemente para assumir cargos da secretaria, mas é um cara também que deixou a gente no auge, entregou o Cruzeiro assim, toma, vai, continua o carro. Então foi algo bem bacana. Então a gente, né, concluiu essa primeira etapa aí com o Gerais Ball sendo campeão, então foi um dia bem bacana. E essa final aí,
Um pouquinho dessa emoção também, né? Durante o jogo ali, como é que foi isso? Então, o futebol americano, como o futebol, tem o costume de estudar muito os adversários, né? Tem o costume de estudar bastante contra quem a gente vai jogar. E isso a gente fez com todos os times e não foi diferente contra o Uberlândia. Só que, geralmente, quando a gente estuda, o time adversário apresenta uma proposta diferente. A gente estuda eles, olha lá, eles vão jogar dessa maneira e é provável que eles façam isso. E, geralmente, quando a gente vai jogar, eles apresentam, mas muda alguma coisa, justamente para Aquela enganada, para né? enganar, para não deixar, né, o jogo tão morno. Acabou que o Uberlândia executou exatamente o que a gente esperava. Então, por isso que talvez foi um placar tão elástico. A gente se preparou muito. Então, foi um jogo onde o ataque fez o papel muito bem. A defesa só continuou fazendo o que eles fizeram o campeonato todo, não deixando pontuar, não deixando ninguém, né, sobressair sobre eles. Então, foi um negócio bem bacana. A nossa defesa hoje, você pode colocar que é uma das melhores do Brasil, sem dúvidas. Sim, inclusive, né, os números não deixam mentir, né? Exatamente. João. O da casa, a gente, uma vez que você veio, naquela vez do Gão, né? Você estava lá fora, e depois a gente deu uma conversada com você, você falou que após esse título, tem parece que mais um campeonato, né? E aí vai entrar outros times. Isso. Como é que funciona isso? Explicar O Campeonato funciona. Mineiro de Futebol Americano, ele inveja muito o Campeonato Carioca de Futebol, né? Que é uma mistura, mas basicamente tem a primeira etapa, que é a etapa Gerais, né? Que são times... Ganharam, né? Isso, são times do interior, alguns times daqui também. E aí, esse ano até colocaram Flamengo e Tritões para jogarem também, para completar um campeonato, porque existe dificuldade. Se os times daqui, né, da Central já passam um pouco de dificuldade, tanto que com apoio, divulgação, os times do interior sofrem um pouco mais do que a gente. Então, acaba que precisa completar o campeonato com alguns outros times, tipo o Flamengo e Tritões que entraram no campeonato. E aí, eles participaram dessa primeira etapa do Gerais. E agora o campeão do Gerais avança a próxima etapa, o campeão e o semi também, e eles vão lá tá esperando Locomotiva e Atlético também para a próxima etapa, né? Então Aí vai jogar os 4 para buscar o título. Aí, por exemplo, vai jogar agora. Pra você ter ideia, igual eu falei, é invejável contra o Campeonato Carioca lá. O Locomotiva tem um jogo agora, dia 15, contra o Ipatinga Tigres, que aí quem ganhar pega a gente. E o Atlético joga contra o Juiz de Fora e quem ganhar pega o Uberlândia que perdeu pra gente. Então atravessou a chave. Semifinal, né? Isso. Aí quem passar tem a final. Até a semifinal. Exatamente. Você vai... bem confuso. Eu vou te explicar isso depois desenhado, porque até a gente que é atleta fica tipo... Gente, Tá mais confuso que o próprio jogo. O foco é esses entrar, jogar e ganhar, né? Exatamente. Pra gente lá no vestiário, né, a gente não tá olhando contra quem, é ir e ganhar. Uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter, né? Inclusive é uma modalidade que é nova, né? Vai chegando Sim. agora, ganhando seu espaço. Como é que funciona esse futebol americano do Cruzeiro? Questão de estrutura, os treinos de vocês, enfim. Como é que funciona esse universo do futebol americano do Cabuloso? Não, tranquilo. Bom, assim, futebol americano é porque muita gente coloca que é muito complicado e tudo mais. É muito complicado quando você tenta entender demais, mas quando você entende a estratégia do jogo e o porquê que está sendo feito aquilo, fica bacana. É 11 contra 11, um time está tentando avançar e o outro impedir que o outro avance, correto? E, por exemplo, eu jogo no ataque. Existe o meu companheiro de time que ele joga na defesa e existem os times de especialistas que eles são responsáveis por chutar a bola e receber a bola também. Então, existem essas partes no futebol americano. Então, mas basicamente, se você entender o jogo de xadrez, que é um tentando avançar e o outro impedir que o outro avance, você vai entender que está sendo feito algo ali bem bacana. E por trás disso tem as estratégias, o livro jogado e tudo mais. Aí fica um pouco mais completo. Mas quando você entende a base do futebol americano, fica um negócio bem legal de você acompanhar, né? Mas o Cruzeiro Futebol Americano, igual eu falei, foi fundado lá atrás pelo Eric, que veio crescendo o time. Ele é um cruzeirense fanático, também já participou do conselho do Cruzeiro. Então, foi um cara que ajudou bastante. Foi trazendo a gente e aí já fomos, né, campeões brasileiros, já fomos, né, mineiro. E aí também a gente foi agora do Gerais Ball, né? A gente conseguiu ser campeão do Gerais Ball. Só agariando títulos. Os treinos nossos, se eu não me engano,
se eu não tiver errado, porque eu não quero errar o endereço, mas é no Cesu do Amazonas, lá em Contagem. É um treino aberto, todo mundo que quiser pode acompanhar. Então, nossos treinos são à noite, porque os atletas ainda não sobrevivem, né, de futebol americano. Então, a gente trabalha, né, durante o dia e treina à noite. Então, nossos treinos acontecem lá no Cesu do Amazonas. Entendi. Legal, legal. Falando de trabalho, tem mais perguntas aqui, mas eu gostaria, já que você tocou na parte do trabalho, eu gostaria de perguntar, porque eu vi no seu Instagram, né, até te seguir lá, eu vi que você me seguiu de volta, feliz. Mas, cara, vi que você falou até do marketing, mas você também trabalha com marketing de fora, né? Como é que é conciliar o futebol americano com o seu trabalho de fora? Como é que fica, assim? Então, desde pequeno, quando eu comecei, eu sempre tentei usar o que eu aprendia por fora no futebol americano também e vice-versa. O que o futebol americano me ensinava na vida, né? Desde pequeno, ele ensina muito sobre disciplina, né? Porque se você não for um cara disciplinado, você não consegue se manter no time, o treinador não vai te colocar. Tanto fora de campo também, você tem que preparar o seu corpo para receber impacto. Impacto no joelho, impacto no corpo inteiro. Então, você tem que se preparar. Então, eu sempre tentei alinhar essa disciplina e responsabilidade junto com a profissão. Mas é um pouco mais difícil, por exemplo, do que se você só se dedicar ao futebol americano, né? Então, você tem que conciliar a vida ali e continuar fazendo o que você ama. É lógico que ao longo dos anos foi melhorando, os times, né, principalmente o Cruzeiro foi conseguindo mais patrocínio, foi conseguindo mais coisas, e isso vai melhorando para os atletas, né? Vai conseguindo algumas bolsas, algumas coisas, e vai ajudando a gente. Então, é bem bacana. O da casa. E outra coisa também que me chama a atenção é saber, agora já ganharam um título, mas a temporada, o ano, os objetivos continuam, né? Então, quais são os objetivos do Cruzeiro futebol americano agora? Tanto para curto quanto para médio prazo? O nosso próximo objetivo agora, a gente está focado ainda no Mineiro, né? Porque agora a gente entra na etapa Minas, e aí chegam times mais fortes, como o Locomotiva, o Atlético. Então, o Locomotiva vai jogar agora contra o Tigres e eles, assim, nas estatísticas está provável que eles ganhem. E eles ganhando, a gente enfrenta ele. Então, o nosso próximo objetivo é o Locomotiva. Que a gente está se preparando muito porque nas redes sociais falam, né, que eles são a seleção brasileira, porque eles acharam um shake Belo Horizontino aí que trouxe o time, né, para cima. E foi meu time de fundação também, então, né, foi um time que me formou, assim. É um sabor muito especial. Então, é bem bacana. Então, a gente está se preparando muito para corresponder isso. E passando para a final, provavelmente a gente tem um clássico, né? Cruzeiro e Atlético. Então, seria algo aí para Minas bem, bem bacana. Então, a gente está bem focado em deixar isso acontecer. E ganhando da seleção brasileira, entre aspas, a gente chega com moral, né? Exatamente. E quem sabe, né, um clássico aí, dá pra galera aí, a torcida exatamente. fazer uma mobilização, vai né? ser na casa deles lá, pelo que parece. Né? Onde que eles jogam? Hã? Onde que eles jogam? Não, a final tá pra ser na arena lá. Nossa, ganhar título lá na arena. Então tem um gostinho bem bacana. Então a gente tá bem focado nisso. Gente, o time todo aproveitando aí pra convidar vocês a irem nos jogos. Não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Todo jogo você aprende um pouquinho e fora que tem a narração. Então, assim, fica mais fácil, a gente pode acompanhar ao vivo no YouTube, você vê o placar, você vai entendendo melhor. Porque, realmente, a primeira vez que a pessoa vai, assim, dá um choque. Você fala, que tanto de jogador é esse? Acho que são 55, né, jogadores? Podem ser, tá convocados ali 53. 53 jogadores. E aí você vê todo mundo entrando assim, você fala, que loucura. Mas aí vai passando, vai acostumando. Já vi aqui, ó, o Jorge perguntou da camisa. Essa camisa maravilhosa aqui que gera loucuras nas redes sociais. Mostra pra galera aí. Inclusive, ó, trouxe uma aqui. Maravilhosa. As vendas da camisa ocorrem nos jogos lá em Ibirité, que tá tendo os jogos lá. E também, às vezes, lá na quadra, que é pertinho ali do Mineirão. Então, acompanha o Insta do Cruzeiro FA, que vocês vão saber todas as informações certinhas lá. E outra coisa, o site tá saindo. Já tá quase ficando pronto, né? Em breve, então, vai ter a azul, vai ter a branca, tem regata. Gente, olha isso aqui.
Não, é linda. Eu pedi ela, ela não trouxe pra mim. Sério. Olha que tristeza. Tá disputado, tá disputado. Nem a própria fornecedora tá conseguindo. Tá Que isso aí não, pô. Então, mas assim, estão trabalhando, vai dar certo, né? Vai dar certo. Estão trabalhando em cima disso. E essa aí agrada quem quer o escudo fechado, agrada quem quer raposinha, que vai fazer mais sucesso, e agrada quem quer dar uma zoada, porque você explicou pra gente que todas as camisas vêm com 6x1, não é isso, Bruna? Todas. Imagina nosso atleta que veste a meião. É verdade, tem ele lá. É o Tinoco veste a meião, ele tá falando todo mundo vestindo a minha camisa. Então, em breve vai ter o site, não se preocupem, não precisam arrancar os cabelos. Tem estrela solta ali atrás também, né? Tem as estrelas. Tem vários detalhes bem Tem pra todos os gostos, né? Que você falou. Tem as estrelas, o escudo e a raposa. E que raposa maravilhosa. Inclusive, o uniforme de treino desse ano, né? Que foi o que tem a raposa. A camisa do futebol americano já tinha a raposa. Então foi o próprio vice-presidente falou com a gente, falou, olha, a gente se espelhou, né? A gente viu vocês produzindo a camisa e a camisa de treino ali do Cruzeiro foi realmente inspirada na de futebol americano. E é um sucesso absoluto essa camisa de treino também, né? E, cara, eu trabalho lá no Cruzeiro Esportes, né? Faço as lives lá e tal. E o Diogo Medeiros, ele tem uma camisa dessa. Juro pra você que toda vez... quase todo dia tem gente perguntando onde que tem a camisa sul-americana, onde que tem? A loja tá saindo, pessoal, tá saindo. A gente ganhou ela na final da Sula do ano passado. Ah, entendi. A azul, né? A azul. Aí a branca saiu por agora. Mas realmente o espetáculo... Nem os jogadores têm a branca. Até pra gente tá difícil sair. Tem uma coisa legal aqui também, da Itália palestra, também. Da palestra. Isso, é uma coisa que o Eric fala muito, né? Quando ele pediu pra produzir a camisa, pra não perder as origens do Cruzeiro. Então ele deixa sempre... Gente, a camisa é perfeita, não tem defeito, não. Não tem defeito. Cara, a camisa é bonita, tá? Não, olha, linda. O escudo aqui, não, perfeito. Maravilhoso mesmo. O tecido dela também é muito bom. Então assim, gente, coloca essa camisa logo pra vender, porque eu acho que vai ser sucesso de venda. Acho não, tenho certeza que será sucesso de venda. Então, eles estão preparando tudo pra não dar errado, entendeu? Então, quando lançar... É que a gente já fez todo alguns mundo testes, garantia, site caindo na hora que coloca muito dado ali, aí é uma complicação, mas já sai. Tá vindo. Deixa eu passar pelo chat aqui, a gente tem mais algumas perguntinhas, mas tem muita gente aqui já falando de você aqui. Eu acho que é a turma, os amigos, tá? Tem muita É igual o Rafa aquele dia, né? Exatamente, porque tá o Caio Alexandre aqui, princeso. Mas sabe por que princeso? Vou contar pra vocês. No sábado, o narrador, porque o Michael, ele é o da casa, ele é quarterback. Então, fala sempre o nome dele na transmissão. Porque ele tá, né, é o principal, né? É o destaque lá. E eu falo que o narrador é apaixonado com ele. Ele vai, gente, do nada, ele, da casa o princeso. Todo mundo escutou lá. Então, assim, ficou. Meu cunhado mandou aqui também, o Fabrício. Cadê o princeso? Então, foi por isso. Então, nós já temos um princeso, né? No masculino, que é o Lucas Silva. E agora temos os dois amando, né? Não, e o Lucas Silva... Os dois amando. O Lucas Silva é o 16, ele é o 17 aí, ó. Aí, ó. Tem que colocar a camisa, vai ter que pôr 16. Essa aqui eu já até expliquei pra ela. Falei que, ó, um dia eu vou usar 16 só pra te homenagear. 16 é o meu aniversário, que eu uso também. Aí o dele é o 17, é o aniversário do pai. Não é a maior conquista no futebol americano, né? Aí sim. Ô, gente, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ó, o Gabriel Silva também chamando de princesa, o Ítalo Penedo, bora meu quarterback. Thiago Silva tá aqui. O Matheus Ferreira falando do melhor quarterback do Brasil, The House. Não, quem dera. Não, é assim. O Nathan Gabriel dizendo também aqui, ó, vitória do futebol americano no Mineirão. Eu tô maluco demais. O Álvaro também falando mais uma taça pro Cruzeiro. O Cauã aqui, ó, Cruzeiro campeão do futebol americano, voando no masculino e feminino, e hoje, se Deus quiser, campeão também no basquete. A gente vai falar disso também, Cruzeiro no basquete. Até pra vocês verem aqui, ó. Nossa senhora, é muita coisa. Eu achei que ele ia trazer só de ontem. Eu fiquei na dúvida, mas a de ontem, ó. Ô, gente, e o troféu que o Pedrinho levou, o troféu lá no churrasco? Gente, o Pedrinho ficou com o nosso troféu. Ele levou o troféu. Tem trago aqui também, velho. Tem trago. Não, o Pedrinho levou embora. Ele levou. O Pedrinho. Aí, ó, essa é a de sábado. Ó. Aí, mostra lá, cara. Da final. Linda medalha do Gerais Ball. Essa medalha do Gerais Ball. Essa aqui é algumas conquistas que você falou, né? Essa aqui foi a do Mineirão, ó. Essa aqui eu era novinho, 2016. Essa história é bem bacana. É um dos primeiros jogos de futebol americano que teve no Mineirão. Foi para 10 mil pessoas esse jogo. Então, foi Locomotiva contra Jet Eagles. Nossa, que esses times vieram a virar, respectivamente, na América, Atlético, Cruzeiro também.
E aí foi bem bacana, porque nessa época eu era novinho. Era reserva. E aí eu entrei faltando 4 minutos para terminar o jogo. O Locomotiva, na época, estava perdendo. O jogo estava 17-6. E aí eu entrei, faltando 4 minutos, o treinador falou, Mike, você vai entrar, e eu novinho, 10 mil pessoas, eu falei, misericórdia. Vai lá, garoto, se consagra. Vai lá, garoto, se consagra. Primeira bola interceptada. Eu falei, misericórdia. Eu entrei aí eu, falei, misericórdia. Não, a interceptação pro quarterback é ruim, é a mesma coisa. Eu tenho que lançar a bola pros caras do meu time. Eu fui lançar a bola pro caras do outro time. Aí eu já, respirei, pedi a Deus, falei, Senhor, o Senhor me colocou aqui... Então, não, me ajuda. E aí, na hora que eu voltei para campo após o erro, eu ajudei o time a virar o jogo. Viramos para 21-17. Faltava 1 minuto para acabar. Tem vídeos no YouTube da época, Minas Ball 2016. Que show. Então, é bem bacana. Então, foi ali que o da casa quarterback, nasceu, né?